Uma cidade do centro da China, onde o novo coronavírus foi detectado em dezembro do ano passado, e quase toda a província de Hubei estão isoladas do mundo desde quinta-feira passada, por ordem das autoridades para tentar frear a epidemia. Quase 56 milhões de habitantes estão confinados. O coronavírus já provocou 106 mortes na China e há mais de 4.500 pessoas infectadas. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem casos confirmados da doença, mas muita gente já tem dúvidas, né? Porque gerou um alerta em todo mundo. Justamente para tirar essas dúvidas, a gente recebe hoje aqui no TJ Goiás o médico infectologista João Alves Geraldo Filho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Uma boa tarde, seja bem-vindo ao TJ tarde. Goiás. Obrigado pelo convite. Doutor, primeiramente, o que é o coronavírus, né? Como ele age no corpo? Certo. O coronavírus é um grupo de vírus que tem esse nome porque no microscópio eletrônico ele parece uma coroa. Aí se deu esse nome de coronavírus, né? Os cientistas, os médicos têm esse hábito. Esse grupo de vírus, ele foi descoberto nos anos 60 do século passado. E até então se achava que esses vírus corona, eles causavam apenas resfriados leves, infecções leves, tosse, coriza. Mas isso tudo mudou em 2002. Em 2002, nós tivemos uma epidemia de infecções respiratórias graves, com pneumonia, com necessidade de ventilação mecânica, né, de suporte respiratório artificial, e com muitos óbitos. E se descobriu, para surpresa de todos, que essa doença em 2002, coincidentemente na China, era causada por um novo coronavírus, que chamou-se coronavírus SARS coronavírus, que é síndrome da síndrome respiratória aguda grave. É o mesmo que hoje está aí presente? É o mesmo grupo, mas não o mesmo vírus. Em 2012, nós tivemos uma nova epidemia de infecções respiratórias graves, só que na Arábia Saudita. E se descobriu que era um novo coronavírus, que foi se dado o nome de coronavírus relacionado à infecção respiratória do Oriente Médio. Agora, em 2019, surgem novos casos de infecção respiratória grave na China e se identificou um novo vírus. Não é nem o de 2002 e nem o de 2012. É um novo coronavírus. É do mesmo grupo, mas é um vírus diferente. Por isso que a comunidade científica, as autoridades internacionais têm tanto medo, porque nós não sabemos, na realidade, como que esse novo vírus se comporta. Em relação ao SARS e ao MERS, né, usando esses termos, nós já sabemos a capacidade de transmissão entre as pessoas, a letalidade. Inclusive, o senhor explicou, né, que é um vírus que atinge o sistema respiratório. Quais os sintomas, né, que são típicos do coronavírus, que levam a identificar que é uma nova forma desse vírus? O coronavírus, o comum, ele causa infecções respiratórias leves. Essa forma de coronavírus grave, ela causa que febre, tosse, mal-estar, mas essa tosse e esse mal-estar evolui para o quê? Para falta de ar, para insuficiência respiratória. Aí a pessoa necessita de suporte médico avançado, né? Ele precisa de oxigênio, muitas vezes precisa de aparelhos para que a pessoa consiga se manter viva até a infecção ser debelada. Então, o que caracteriza essa forma nova de coronavírus é a gravidade, né, de necessitar de suporte respiratório, que é o termo que a gente usa. Pois é, na China a gente tem visto, né, ali uma comunidade toda que até está isolada por conta da doença, diante desse risco, 106 mortes confirmadas. Realmente é preciso fazer isso quando um paciente é diagnosticado, está com coronavírus, ele tem que ser imediatamente colocado em isolamento, doutor? O que se viu, como pode ter um potencial de gravidade grande, todas as medidas que você faça para impedir a transmissão interpessoal, ela é válida. E uma dessas medidas é o isolamento dos doentes
e a quarentena dos contactantes. Sim. Né? São coisas distintas. Então, Sim. se eu tenho sintomas, eu serei isolado e minha doença será tratada. Né? Agora, se eu sou um contactante, sou um familiar que tive contato sem as precauções devidas, que tem as medidas que eu devo utilizar, essa pessoa deveria ficar em quarentena. É isso que o governo chinês está tentando fazer, mas veja, é extremamente difícil. Como você isola uma região de 40 milhões de habitantes, numa cidade de 10 milhões de habitantes? Isso é praticamente impossível de ser feito. Aqui no Brasil, inclusive, uma jovem de 22 anos está internada. Ela apresentou sintomas que podem ser enquadrados dentro do diagnóstico do coronavírus, mas ainda, viu, pessoal de casa, não tem nada confirmado. Aqui no Brasil não tem casos confirmados. Uma informação importante é que ela viajou para a China. Então, ela, por isso, está sendo monitorada em um hospital lá em Belo Horizonte. Entra nessa questão dos contactantes, né, doutor? Alguém que esteve nesse ambiente, às vezes teve contato com alguém sem saber, inclusive. O Ministério da Saúde, ele coloca como caso suspeito a pessoa proveniente daquela região, daquela província. Então, ainda não foi colocado o alerta para outras regiões da China. E normalmente isso pode ocorrer à medida que a epidemia avance. Então, se você esteve numa região da China fora da província de Hubei, né, você não se enquadraria nos critérios que o Ministério da Saúde está adotando. Bom, doutor, a gente inclusive convidou o senhor aqui para esclarecer, tirar as dúvidas sobre esse vírus, que a gente sabe que gera dúvida em muita gente, principalmente com esse alerta, todo mundo preocupado no mundo todo, mas felizmente aqui no Brasil nenhum caso confirmado, então é bom para a gente saber como é a doença e também para se cuidar mais, né, doutor? Sim, sim. É importante que o país, o Estado tenha esses mecanismos de alerta, de sentinela, né? É interessante que essas doenças respiratórias hoje têm um sistema de vigilância global. A Organização Mundial de Saúde, ela oferece alerta para todos os países, que os países fiquem atentos a esses micróbios emergentes e reemergentes. Agradeço a presença do senhor aqui por esclarecer as nossas dúvidas. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado.